Brad Pitt F1? Hã? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Fórmula 1, o filme F1, F1. Eu ouvi formas diferentes de falar o nome desse filme, eu acho até engraçado que a Apple tenha colocado o filme depois, né, para não ser Brad Pitt F1, mas enfim, é o novo filme dirigido pelo Joseph Kosinski que chega nos cinemas nessa semana. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, Top Gun Maverick em 2022 foi um fenômeno, é um daqueles filmes que vai ficar aí como uma marca de divisória na recuperação do cinema blockbuster pós-pandemia. É também o primeiro vídeo aqui do canal que realmente teve uma grande repercussão, né? Então, Top Gun Maverick é um filmaço, ele é um grande sucesso comercial. Naturalmente, todo mundo iria querer saber o que o Joseph Kosinski, o diretor daquele filme, faria logo em seguida, e eu acho que ele foi fisgado aí por aquele gene da adrenalina maluca do Tom Cruise que fez, né, ele captar cenas reais de jatos e levar um pouquinho disso para a Fórmula 1. O Fórmula 1 ele é um projeto original que o Joseph Kosinski desenvolve com o Ehren Kruger, que foi um dos roteiristas do Top Gun Maverick, e seria um projeto que traria novamente o produtor Jerry Bruckheimer, que também desenvolveu o Top Gun Maverick e o primeiro filme, em parceria com a própria organização da Fórmula 1, que também teria o Lewis Hamilton, o corredor, como produtor do filme também. Então é um pacote bem primoroso, bem atrativo para vários investidores, ainda mais com a entrada do Brad Pitt como astro e produtor executivo. Então foi um daqueles pacotes de estrelas que ficou sendo disputado por estúdios por vários meses, acho que a partir de 2023, se eu não me engano, e a Apple acabou vencedora nesse negócio, contando com uma parceria com a Warner Bros, que serviria como distribuidora nos cinemas, né? O modelo de negócios da Apple é esse, de investir toda a grana de produção, enquanto algum estúdio de cinema, que no caso já foi a Paramount, a Sony, a Universal também, iria contar com a distribuição dos cinemas. E o Fórmula 1 ele já está sendo, né, produzido e desenvolvido há tanto tempo que 2 anos depois a Apple já nem mais está investindo em lançamentos de cinema dos filmes originais deles. O Fórmula 1 vai ser meio que assim, um teste de fogo para eles continuarem fazendo isso, e é uma aposta meio arriscada, porque a produção do Fórmula 1 acabou chegando, dizem rumores, em 300 milhões de dólares, porque eles de fato foram em todos esses eventos e corridas reais pela Europa, no Oriente Médio, na América do Sul, para captar cenas reais com pilotos reais, com carros reais também, para garantir aquele senso de realismo e imersão. O Bruckheimer, ele diz que esse valor é absurdo, que o filme está mais próximo aí de uns 200 milhões de dólares, que o patrocínio e o merchandising ajudaram bastante no corte de gastos de produção, e a gente tem que lembrar que o filme ele foi refilmado algumas vezes porque ele pegou a greve dos roteiristas e dos atores, então como eles não conseguiam gravar, o patrocínio e o visual de alguns carros acabou mudando por conta de questões de temporada da própria Fórmula 1, o que necessitou que eles voltassem e gravassem muita coisa de novo. Eu até ouvi de alguns jornalistas que foi como se eles tivessem que basicamente regravar tudo de novo em questão de corrida, mas eu acho que isso já é um exagero. E o resultado, que tá chegando aí nos cinemas com grande expectativa, com esse hype de ser o Top Gun da Fórmula 1, certamente faz jus a esse título. Eu acho que ele entrega exatamente o que você quer no sentido de uma imersão cinematográfica com cenas de corrida, ele é tecnicamente perfeito, só que no nível de história e de roteiro, ele acaba sendo, ironicamente, o que eu temia que o Top Gun Maverick fosse ser e acabou não sendo. Um espetáculo de ação com uma história e um elemento humano que deixa a desejar. A história do filme acompanha o piloto Sonny Hayes, vivido por Brad Pitt, que aceita o convite de um velho amigo, vivido por Javier Bardem, para ajudar a levar uma equipe falida de Fórmula 1 a se tornar a nova campeã mundial, junto do novo prodígio Joshua Pierce, vivido por Denson Idris. É basicamente um filme de corrida, então se você já assistiu filmes como Rush, No Limite da Emoção, Dias do Trovão, do Tony Scott, você sabe exatamente o que esperar. Na verdade, isso se aplica a literalmente qualquer filme de esporte, né? Você tem que ter uma situação de baixa expectativa, onde o seu protagonista vai ter que superar vários desafios, vai bater cabeça com muita gente e
se der sorte, entrar numa jornada aí de superação e grande catarse. É uma receita de bolo que funciona há décadas no cinema e o Fórmula 1 não faz nada de diferente, para ser sincero. Ele aposta todas as suas fichas na figura do Brad Pitt, que é absurdamente carismático, é claro. O Sonny Hayes é um personagem bem folha em branco, que tem vários clichês como um trauma, vício em jogo, ele mora num trailer, ele é teimoso, mas ele é experiente, ele é praticamente um Han Solo, sabe? E ele tem alguns tiques que eu acho legais, como o fato de que ele tá sempre com baralho de cartas, ele fica jogando as cartas na parede, ele corre com uma carta e nunca olha qual que é, e muito disso se transmite pelo Brad Pitt, pela figura dele, pelo o carisma do cara, né? O Brad Pitt, ele é ótimo, parece que com a idade ele vai se tornando mais próximo de um Robert Redford, então ele tem muita presença, a dinâmica de rivalidade que ele tem com esse cara mais novo, que é o Denson Idris, é bem legal, é interessante, traz faísca no primeiro ato do filme, mas aí quando, né, a história exige que os dois se tornem amigos e que superem as diferenças, parece que é feito de uma hora para outra, né? E eu até acho que o roteiro do Kruger, ele tem um probleminha, assim, de não saber exatamente o que ele quer dizer com esse filme. Se ele quer investir no sangue novo, na nova geração, ou se ele quer valorizar o passado, porque esse embate geracional acontece durante boa parte do filme, com o Brad Pitt sendo o cara mais velho e o Denson Idris, o cara das redes sociais, os influenciadores, das propagandas, de literalmente tentar se provar como esse novo grande corredor, e às vezes parece que o filme não toma nenhum lado, às vezes parece que ele favorece um, favorece outro, e aí quando ele chega no final, é meio que assim, levanta as mãos pra cima e você vai ter aquilo, sabe? Não é tão difícil imaginar o que vai acontecer, mas eu senti essa dúvida no sentido criativo do que o roteirista estava querendo dizer com esse filme, com essa história. Ele achou a resposta no meio do caminho, mas até chegar lá foi um caminho bem torto, sinuoso, porque o Ehren Kruger, né, ele não é o cara mais confiável, pra ser sincero, ele fez Transformers 2, 3, o remake do Dumbo, ele escreveu Pânico 3, que pra mim é a melhor continuação de Pânico, e obviamente ele trabalhou no Top Gun Maverick, mas ele não trabalhou sozinho, né, aquele roteiro teve o Christopher McQuarrie, teve o próprio Joseph Kosinski, e eu até li que houveram algumas passagens não creditadas no Fórmula 1 do Aaron Sorkin, que trabalhou com Brad Pitt no Moneyball, e o Christopher Storer, que é o criador do The Bear, dá pra sentir um pouquinho assim, né, quando eles tentam ser um pouquinho mais humanos em algumas cenas, mas isso não permite que você escape de algumas subtramas bem fraquinhas, que nem esse romance que o Brad Pitt tem com uma engenheira vida pela Carrie Condon. É quase como se fosse aquele setor do Top Gun Maverick, onde o Tom Cruise tem o romance com a Jennifer Connelly, que é funcional naquele filme, mas aí aqui tipo, precisa acontecer porque parece que é um elemento, uma caixinha que você tem que ticar, né, do pré-estabelecimento desse tipo de história. É bem fraco, não funciona pra mim. E eu sei que vocês podem falar, poxa, mas quem liga pro roteiro num filme desse, num filme de ação? Tipo, o roteiro de Top Gun Maverick, ele foi indicado ao Oscar, sabe? E ele foi merecidamente indicado ao Oscar, porque aquele é um filme onde o elemento humano, os personagens e as relações são quase tão impressionantes quanto as sequências de ação. Então, não é binário, sabe? A história não precisa ser fraca, ruim, e você só se interessa na parte de ação. Acho que sim, é perfeitamente válido, eu adoraria conseguir só me importar com esse lado, mas um filme que nem Top Gun Maverick, que une os dois lados, que une as duas coisas, eu vou ficar constantemente trazendo Top Gun Maverick, porque é a mesma equipe criativa, sabe, só faltou dos mesmos criadores de Top Gun Maverick no pôster, então aquele foi um filme onde eles tiveram bastante tempo de pós-produção, onde eles realmente se concentraram no lado humano. O Fórmula 1, ele até tenta, mas eu acho que o Ehren Kruger é um cara que não conseguiria tocar sozinho esse roteiro. Eu acho que se ele tivesse uma passagem extra creditada de um Christopher McQuarrie, por exemplo, aí eu acho que o resultado teria sido muito, muito melhor. Então, enquanto ele deixa a desejar nesse lado mais humano de desenvolvimento e de arco, o que você quer ver desse filme, que são corridas filmadas em IMAX, com uma mixagem de som absurda e uma trilha sonora brilhante do Hans Zimmer, aí você está com sorte, porque todo esse lado técnico, cinematográfico e de grande espetáculo do Fórmula 1 vale muito a pena, ainda mais numa tela de IMAX. O sistema que o Kosinski usa com o Cláudio Miranda, o grande diretor de fotografia que trabalha com ele, é parecido com o do Top Gun Maverick, de acoplar as câmeras em veículos reais, então durante boa parte do tempo nas corridas você vai sentir que você está dentro de um cockpit de Fórmula 1 e é maravilhoso, a sala treme por conta do som, a montagem é muito precisa também, especialmente nas cenas de cockpit, né, quando eles têm que
trocar os pneus e arrumar alguma peça. É sempre uma injeção de velocidade e carisma quando essas sequências acontecem e é maravilhoso, sabe? Tem até um rig muito legal onde a câmera tá acoplada de forma centralizada no carro e ela começa a fazer umas rotações para um lado, para um outro, meio que para seguir, né, o senso de direção do Sonny Hayes durante essas cenas. É muito legal, é espetacular, é o tipo de sequência que você fica preso na cadeira e é sensacional. Vai ser meio que um pleonasmo ficar falando tanto das sequências de corridas do Fórmula 1, tem que ver, tem que sentir, elas são ótimas, a trilha do Hans Zimmer é maravilhosa, as canções do filme são muito boas também, tem todo um álbum aí com um monte de artistas nova geração, cuja maioria eu nem conheço, mas muito legal, é pulsante, ele tem aquela energia de filme de verão, filme de calor totalmente. Então fica a recomendação, pessoal, o Fórmula 1, estejam avisados, ele é meio fraquinho na parte de história, de roteiro, com toda certeza, ele é bem clichê, ele tem uma participação engraçada do Lewis Hamilton como ele mesmo. Eu fiquei esperando que ele fosse ter algum diálogo, que ele fosse interagir com alguém. Ele só aparece, faz uma cara de mal e é uma espécie de antagonista pro terceiro ato. Inclusive, né, sem querer chutar o balde aqui, mas tem uma decisão de tornar um personagem coadjuvante uma espécie de vilão na última hora assim, do filme que eu pensei, putz, não sei se eu precisava disso, né? Mas fiquem pelas corridas, pelo espetáculo, pelas grandes cenas de ação. Eu acho que a chance de você se divertir é muito grande. Pra Fórmula 1, o filme, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Fórmula 1, suas expectativas para próximos trabalhos do Joseph Kosinski e qual é o próximo esporte, o próximo grande veículo, por assim dizer, a próxima demonstração de velocidade que precisa do olhar de Joseph Kosinski Top Gun Maverick. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.